Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diante do Senhor para aprender mais da sua palavra. E nessa noite eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nós vamos começar uma série de estudos sobre os fundamentos da vida cristã, sobre o nosso alicerce espiritual que nós aprendemos no começo da nossa caminhada, que nós vamos levar para a vida toda, princípios que seguirão para sempre na nossa vida e que nós temos que conhecer, amém? Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo número 119, versículo 105. Jesus fez um milagre e curou a irmã Vanusa daquela enfermidade quando ela... Mais do que nunca eu peço à igreja que traga o caderninho e a caneta, porque esses princípios, Deus pode usar você para ministrar alguém, amém? Salmo 119, versículo de número 105. Nós temos por título hoje da nossa primeira lição, Conhecendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aqui está um versículo muito conhecido do povo evangélico, que fala sobre a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos repetir todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está nas tuas mãos, segurando aí nas tuas mãos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ela não é um escrito qualquer, é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo que Deus fez para dar a salvação e a vida eterna às pessoas. Através dele você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida, amém? Agora que tomou a decisão de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso a Bíblia é chamada Palavra de Deus. Por que nós estamos aqui? Porque um dia alguém falou dessa palavra para nós. E junto com a ação do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós enxergamos que precisávamos de um Salvador, precisávamos de Jesus, nos rendemos a Ele, e foi através desta palavra, do conhecimento desta palavra, de alguém que pregou esta palavra, que nós conhecemos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Dê uma olhada na Bíblia que está nas suas mãos. Aleluia. A palavra Bíblia, ela significa livros, ou seja, é uma coletânea de vários livros que foram escritos com concordância entre si e vários livros juntos em um só. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam, que é o índice. Não se preocupe se algum desses livros da Bíblia soarem nomes estranhos e difíceis para se ler a primeira vez que você pegar a Bíblia. É nesse índice aí que você vai ver dividido o Velho Testamento, que é a Velha Aliança, ou o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Bem cedo em sua vida cristã, preste atenção nisso, era para se anotar isso que eu vou dizer. Bem cedo em sua vida cristã, você concluirá que não se pode ser crente sem a palavra de Deus. Repita comigo, não se pode ser um crente, um cristão, sem a palavra de Deus. Uma das primeiras coisas que nós adquirimos quando nós conhecemos a verdade, a Jesus, é adquirir uma Bíblia.
Para quê? Para nós termos conhecimento daquilo que nós estamos, dessa experiência gloriosa que é receber a Cristo através da palavra do Senhor. Por isso, os autênticos cristãos carregam, leem e estudam as Escrituras. Fale comigo, por isso, os autênticos cristãos carregam. Todos trouxeram a Bíblia para a igreja hoje? Quem tem? Quem tem? Quem tem sabe ler? Se não tem, Deus vai providenciar que você a tenha, amém? Por isso, os autênticos cristãos carregam, leem, digam, leem. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você lê a Bíblia todo dia? E estudam a Bíblia. Então, os autênticos cristãos fazem 3 coisas. Em primeiro lugar, eles carregam, digam, carregam. Carregam para onde? Para a igreja, para a casa do Senhor. Tá? Carregam, leem e estudam a Bíblia. Aleluia. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor, a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e participação na igreja da qual você faz parte. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, que através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isto se chama revelação divina. Diga, Deus se revela a mim através da sua palavra. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começará a entender o Senhor, a conhecer ao Senhor, a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e a participação na igreja da qual você faz parte. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas, o hebraico e o grego, que são bem diferentes do português. Isso aconteceu há muitos anos. Uns eram profetas, outros reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobradores de impostos. Quem era criador de gado? Um livro que tem o título dele, que era Criador de Gado. Quem lembra? Esses dias eu ministrei sobre isso. Quem era criador de gado? Que o livro leva o nome dele? O profeta Amós. Outros eram pescadores. O nome de um pescador que tem o livro dele na Bíblia: Pedro, João, Judas. Esse Judas da Bíblia, ele era irmão carnal de Jesus. Amém? Não era o Judas Iscariotes. Deus escolheu essas pessoas e as usou. Deus também escolheu entre eles, para escrever a Bíblia, um cobrador de impostos, que era um pecador e se converteu a Jesus. Quem que era esse cobrador de impostos? Que evangelho que é que leva o nome dele? Quem que era esse cobrador de impostos? Mateus. Deus escolheu essas pessoas e as usou, apesar das suas imperfeições e seus diferentes conhecimentos da vida humana. Este é o lado maravilhoso da Bíblia. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, e depois unidos num só livro, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Diga comigo, a Bíblia é perfeita e completa em unidade e harmonia. Então, irmãos, Deus inspirou essas 40 pessoas, cerca de 40 pessoas, para escreverem a Bíblia. Os inspirou divinamente. A palavra de Deus, ela foi inspirada por homens cheios do Espírito. Eles não escreveram o que eles quiseram aí. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo, através deles, queriam que eles escrevessem, para que nós conhecêssemos a Deus. Amém? Amém? A primeira parte da Bíblia, a qual começa com o livro de Gênesis. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis.
e termina com o de Malaquias, chama-se Antigo Testamento ou simplesmente a sigla AT. Então, o primeiro livro do Antigo Testamento é Gênesis e o último livro é Malaquias. Repita comigo: o primeiro livro do Antigo Testamento é Gênesis e o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Ao todo, por isso que eu queria que vocês anotassem, mas está sendo gravado isso aí, vocês podem depois na gravação escreverem no caderno. Ao todo, o Antigo Testamento possui 39 livros. Diga, ao todo, o Antigo Testamento possui 39 livros. Agora, depois de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, começa o Novo Testamento. O Novo Testamento conhecido pelas letras iniciais NT. Quantos livros tem o Novo Testamento? O Novo Testamento tem 27 livros. Diga comigo, o Novo Testamento tem 27 livros. Então, irmãos, quantos livros a Bíblia tem? 39 do Antigo e 27 do Novo. 66 livros. Amém? Juntos somam 63 livros. 66 livros, aleluia. Um detalhe interessante, no entanto, é saber que os 66 livros não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos. A preocupação de Deus não foi contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Amém? Para que o crente encontre facilmente um texto, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. Diga comigo, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos. O número em tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressas indica o capítulo e o menor o versículo. Irmãos, com exceção do livro de Salmos, os outros livros, por exemplo, nós vemos Atos capítulo 11, João capítulo 3. O livro de Salmos, nós não vamos falar capítulo, nós vamos falar número. Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 3, Salmo de número 4, amém? Com exceção do livro de Salmos, os outros livros nós chamamos de capítulo. Aleluia. O número em tamanho grande no lado esquerdo das palavras impressas indica o capítulo e o menor o versículo. Agora encontre na sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 16 de João, do Evangelho de João. Foi questão de organização para se achar melhor uma palavra que foi feita dessa forma, amém? Respondeu a pergunta? Questão de organização para se achar melhor os textos bíblicos. 3,16. Esse texto todo mundo tem que saber de cor e salteado. João 3,16. Porque amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não, mas tenha. Então, o número grande, o 3, é o capítulo e 16 é o versículo. Antes do início de cada capítulo, nós temos alguns grupos de versículos onde você encontra o título do assunto. Aleluia. As Bíblias que estão nas mãos dos crentes, quem trouxe a Bíblia, levanta ela bem alta assim. Quem tem? Para leitura e estudo, são escritas em diversas versões. As versões são resultantes de atualizações de uma tradução. De acordo com a tradução, foram feitas as versões. A tradução significa passar tudo o que foi escrito em um idioma para o outro. No caso da Bíblia, passou-se tudo do que estava escrito em hebraico e grego para o português. A Bíblia, originalmente, os textos bíblicos,
estavam escritos em hebraico e grego. Foi traduzido para o português, foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o espanhol, foi traduzido para todas as línguas, amém? A tradução principal utilizada no Brasil é a de João Ferreira de Almeida. Eu quero que você volte lá no começo da tua Bíblia, na primeira página ou na segunda. Ou está ali junto com os nomes dos livros, ou é a primeira folha. Você vai ver que você vai encontrar, na minha está assim: Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, traduzidos, vocês acharam? Traduzidos em português por quem aí? João Ferreira de Almeida. Aí embaixo, na sua Bíblia, tem a versão dela, a minha Bíblia, e a versão que eu gosto, edição, revista e corrigida. Alguém aí tem a versão revista e atualizada? No começo, amém? Vai ter aí as versões. Alguém aí tem aí outra versão? Edição contemporânea, é a edição dela, né? Você vai encontrar, mas as mais comuns são edição revista e corrigida e revista e atualizada. A tradução principal no Brasil é de João Ferreira de Almeida. Desta tradução existem as versões que apresentam diferenças. Por que tem diferença essas versões? Corrigida, atualizada. Não na mensagem, mas é nas palavras. Muitas vezes nós estamos lendo um texto aqui, que a palavra que está escrito naquele versículo que eu estou lendo é diferente da que você está lendo na tua Bíblia. Então, apresentam diferenças não na mensagem, mas nas palavras. Por exemplo, numa versão você lê em 1 Coríntios 13, a palavra 1 Coríntios 13, a palavra caridade. E em outra versão você vê, mais recente, uma versão mais recente, ao invés de caridade está escrita a palavra amor. Abra a Bíblia lá em 1 Coríntios 13 e veja como está escrito lá, se é caridade ou se é amor. Aleluia. Peca e continua pecando, peca e não se arrepende. Fala mal do seu irmão. Foi isso que nós falamos aqui, que o pastor disse, né? As versões que apresentam diferenças não na mensagem, mas nas palavras. Como que está aí? Na minha tradução corrigida, está caridade. Na atualizada, eu creio que deve estar amor. Caridade, amor. A sua versão é qual, Moisés? Atualizada. Então, na corrigida está caridade e na atualizada está amor. Você deve levar consigo a Bíblia para os cultos. Repita bem alto. Você, diga para a pessoa que está do seu lado aí. Você deve levar consigo a Bíblia para os cultos. E sempre que alguém for fazer uma leitura de um ou mais versículos, procure-os e acompanhe silenciosamente quem está lendo. Irmãos, um defeito terrível que acontece nas igrejas. O nosso missionário Manuel de Melo, que foi o que fundou a Igreja Brasil para Cristo, se ele chegasse no culto, no momento em que alguém estivesse lendo a palavra de Deus, fosse a leitura inicial ou fosse uma leitura, ele não entrava na igreja, ele ficava na porta da igreja em reverência. Quando a pessoa acabava de ler, ele entrava. Nós vemos essa reverência nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós vemos o pastor, irmãos, momento de ler a Bíblia no culto. Aprenda, todos de pé. Quando o pastor começar o culto e dizer, vamos nos colocar em pé para orar e ler a palavra, não precisa ninguém mandar você levantar ou a mim levantar. Se coloque de pé. Tem gente que parece que vem para a igreja arrependido de ter
acordado no dia anterior, de manhã, de tão preguiçoso, não consegue ficar. Eu não falo de pessoas que estão doentes, que estão com o joelho doendo, mas pessoas jovens, hoje nós vemos, vamos nos colocar em pé para ler a palavra de Deus. Eu que estou com 45 anos, eu sinto dó do ser, porque não tem coragem, reverência, de se colocar diante da palavra de Deus para ser lida em pé. Irmãos, o povo de Israel, lá em Neemias, lá em Esdras, eles fizeram a leitura da lei, eles ficaram da madrugada até o meio-dia, ouvindo Esdras ler a palavra, a lei toda. Mulheres com criança no colo, crianças, homens, todos ali em pé, da madrugada ao meio-dia, em reverência, ouvindo a palavra do Senhor. Uma leitura que nós fazemos, a leitura inicial do culto que nós fazemos, a leitura que o pregador vai fazer na igreja, muitas vezes, que leva 2, 3 minutos, meu Deus, repreende esse espírito de anemia em nome de Jesus. Será uma vida de vitória em Cristo. A pessoa não tem coragem. Outra coisa, não se conversa na hora em que está lendo a Bíblia. Gente, é uma falta de respeito. Sabe? Eu não vejo a hora que o pastor troca essas cadeiras e coloca cadeiras fixas nessa igreja, para acabar com esses costumes de pegar as cadeiras que são soltas, colocar lá atrás e fica o culto inteiro. Porque é falta de reverência. Os irmãos concordam comigo? Diga amém. Nós estamos aqui para aprender, amém? Falta de reverência. E eu vou dizer uma coisa que pode soar pesado, mas é falta de educação. Quando uma pessoa está falando, a outra tem que... Olha aqui, ó, em silêncio está escrito: procure acompanhar silenciosamente quem está lendo. Uma coisa, como professora, eu trabalho com ciências e biologia, e não tem como trabalhar várias coisas sem o livro. Aí eu chego no ser e falo: cadê seu livro? Eu esqueci, professora. Mesma coisa, são muitos crentes: cadê tua Bíblia? Eu esqueci, pastor. Alguém aqui esquece de almoçar? Porque a Bíblia, ela é alimento, ela é comida. Alguém aqui esquece de tomar banho? Não se condene, Jéssica. Ah, falei Jéssica, saiu o seu nome lá, todo mundo está vendo já. Eu esqueci, pastor. Culto de estudo. Cadê a Bíblia? Nós vamos estudar um livro do Augusto Cury? Nós vamos estudar um livro de um homem qualquer? Não, nós vamos estudar a palavra de Deus, e temos que ter a palavra de Deus, amém? Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos por sua igreja. Olha, outro detalhe. Como usar a sua Bíblia no dia a dia? Se limitar o uso dela somente a esses momentos, o seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. Diga comigo: eu tenho que ler a Bíblia na minha casa. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quem achar primeiro pode ler bem rapidamente. Deus encher você com a sua palavra e com o seu poder. Que Deus te abençoe, hein? Nós gostaríamos de saber de onde você está nos ouvindo. Mande aí o seu WhatsApp aqui para o homem. Olha aqui, Paulo dando uma lavada nos crentes de Corinto. Eles precisavam crescer, e Paulo falou assim: quando eu era menino eu fazia coisa de menino. O que a gente faz com a criança? A gente ensina. E o objetivo do ensinamento, pai, você que é pai e mãe, você ensina para que a criança possa crescer em sabedoria. Uma
Eu digo na sala de aula. Tem gente que fala assim para mim, ai professora, eu sou tão burro. Eu falo, não, você é irresponsável, você é preguiçoso. Você não é burro, você é inteligentíssimo. Não existe criança burra. Não existe aluno burro. Eu falo para eles, vocês não são burros. Vocês são muito inteligentes, tanto que falam que são burros para não fazer a lição. Certo? Então, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 20. Diz assim: irmãos, olha só Deus falando de novo. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha que palavra Paulo falando. Para de ser menino no entendimento, seja adulto. Seja menino na malícia. O que é malícia? Não peque. Seja menino na malícia, seja puro. E adultos no entendimento. Quantos querem ser adultos no entendimento aqui? Amém? Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 15. Falando mais sobre isso. Sobre crescimento. Efésios é para frente de 1 Coríntios. 4:15, pastor. Pela sua família, daqui a pouquinho, em nome do Senhor Jesus. O Maxwell também está ligado no programa Voz da Libertação lá no interior de Minas. Olha só, antes seguindo a verdade em amor, em caridade na minha Bíblia tá, porque é a corrigida, atualizada tá em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Diga, eu tenho que crescer, diga. Espiritualmente. Irmão, tem gente que é crente há 30 anos e ainda é menino. Ai, pastor, eu vou sair da igreja porque o senhor não me cumprimentou com a paz do Senhor. Coisa de menino. Ai, pastor, as mesmas coisas. Passa os anos, a pessoa não amadurece. Diga, eu tenho que amadurecer. Diga, eu tenho que amadurecer espiritualmente. Amadurecer, crescer. A conversão, o batismo é só o começo. Deus tem muitos degraus preparados para aqueles que desejam subir. Diga, eu desejo subir os degraus que Deus tem para mim. Aleluia. Em primeiro lugar, como usar a Bíblia no dia a dia? Leitura. É claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isso aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia. Todo dia você tem que comer algum alimento para não morrer de fome. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia Sagrada. Jeremias 15:16. Livro do profeta Jeremias, depois de Salmos. Vá mais para frente, você vai encontrar Jeremias. Jeremias era o que, irmãos? Um profeta. Jeremias capítulo 15, versículo 16, pode ler quem achou. Enviando a sua oferta de amor através das contas bancárias. Vamos rapidinho aí. O número das contas bancárias da Fundação Reviver, você vai estar ajudando a obra assistencial da igreja. Que lindo que Jeremias disse aqui, irmãos. Isso aqui é para quem tem fome de Deus. Achando as tuas palavras. Esse comi aqui é um símbolo. Quer dizer que ele se lançou, ele leu, achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chama, ó Senhor Deus dos exércitos. Quantos podem dar glória a Deus por isso, amém? Aleluia. Irmão Maicon, Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Oh, glória. Te calabas, te canta, labachurianda, labacaia.
Quem ama a palavra de Deus, dá um glória aí, amém? Aleluia. Mateus 4:4. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. 2, dígito 7, conta corrente, 50.000, dígito 3, conta corrente, 50.000, dígito 3, contas bancárias da Fundação... Aleluia! A semana passada nós falamos sobre a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, para ser uma árvore bonita. A palavra de Deus diz aqui, não só de pão viverá o homem, mas a raiz tem que estar encharcada de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glórias. Aleluia. Oh, glórias. Manuseie a Bíblia todos os dias. O que é manusear? É você pegar, curiosamente... Deus é amor. CYD 890, FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. CYD 840, FM 90. Não seja que nem aquela irmã que perdeu o óculos dentro da Bíblia e achou uma semana depois. Comunicações, FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. É um caso que se conta. O pastor foi visitar a irmã pediu oração, né? Pediu oração, o pastor foi lá. 15 dias. E o pastor pediu a Bíblia antes de orar. E ela foi procurar a Bíblia. E ela ainda veio para a sala contente. Pastor, o meu óculos que estava perdido há 15 dias, eu achei aonde, irmã? Dentro da minha Bíblia. Isso não é um testemunho. Isso é um testemunho. Testemunho. Além de ler diariamente, qual é a frequência que eu tenho que ler a minha Bíblia? Todos os dias. Você deve tomar a decisão de estudar a Bíblia toda. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Você mesmo. Uma de nossas igrejas, Deus é amor. E o Claro 13. Centro, Rua 1, Na tua caminhada cristã. Grande da Serra, Santa Teresa, Rogeana, 13 vezes inteira. Salto, Já falamos que é na Bíblia onde Deus revela ao homem. cultos diariamente. Mas a revelação não está completa em um só livro. Você conhece um pouco em Gênesis, em outra passagem, e assim vai até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que significa revelação. Irmãos, toda a Bíblia, a maioria das Bíblias que vem hoje, vem com um plano de leitura para um ano. Mas o conselho que nós damos para os novos convertidos é o seguinte: comece lendo a Bíblia pelo Novo Testamento. Sabe por quê? Porque nós estamos na nova aliança. Nós temos que conhecer o que Jesus fez, conhecer as epístolas de Paulo que falam sobre a nossa vida, a nossa salvação, o que nós devemos fazer. Estudar o livro de Apocalipse. Tem gente que fala que tem medo do livro de Apocalipse. O crente fiel não tem medo do livro de Apocalipse. Sabe por quê? Porque lá pode estar a derrota do diabo. Lá no livro de Apocalipse está a derrota do diabo, a derrota daquele que não teme a Deus, mas está registrado lá a vitória de nós que estamos marchando para o céu, aleluia. O crente que vai subir no arrebatamento não tem medo do livro de Apocalipse. Se você tem medo do livro de Apocalipse, eu tenho medo, eu preciso me converter urgente. É porque eu estou pecando, é porque eu estou errando. Não tenha medo, porque lá está, aleluia, onde nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. A vitória dele, aleluia, amém, não precisa ter medo. Em segundo lugar, além da leitura, em primeiro lugar é a leitura no dia a dia. Em segundo lugar é a memorização de versículos. Diga comigo, memorização de versículos. O segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente é memorizar os textos bíblicos, o famoso decorar. Quando você memoriza os textos da Bíblia, está guardando, escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus. Pegue um versículo que você gostou, fique ali. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Colossenses capítulo 3. Portanto, buscai em primeiro lugar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
E você vai memorizar. Lembra quando você estudava para a prova? Memorizando os versículos, memorizando. E quando você for evangelizar alguém ou quando você for pregar, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar daqueles versículos que você memorizou, que você decorou. Aleluia. E você vai ter sempre essa palavra em depósito no seu coração. Só que leva tempo, né, irmãos? Sabe qual é o maior problema hoje do povo? O povo tem tempo para o celular, o povo tem tempo para televisão, o povo tem tempo para jogar bola, o povo tem tempo para tudo. Mas não tem tempo de tirar meia hora, 40 minutos para ler a palavra de Deus. Passa 4 horas no WhatsApp. Aí, ainda chega para o pastor e fala: ah, pastor, quando eu pego a Bíblia para ler, me dá um sono. Por quê? A nossa carne não quer aprender a palavra. A nossa carne quer folga, sombra, água fresca. Orar e estudar a palavra de Deus exige uma palavrinha que os atletas usam com seriedade, que é a palavra disciplina. Se eu quero aprender a palavra de Deus, se eu quero pregar a palavra de Deus, se eu quero conhecer a palavra de Deus, se eu quero orar, é claro que o diabo não quer que você ore, é claro que o diabo não quer que você leia a palavra, é claro que o diabo não quer que você vigie, que eu vigie, mas nós temos que ter disciplina. Diga, eu tenho que ter disciplina. Fazer aquele propósito. Antes de dormir, meia hora, eu vou ler a palavra do meu Deus, eu vou estudar, eu vou e cumprir rigorosamente. A carne vai dizer: vai dormir, trouxa. Vai assistir TV. Vai mexer no celular. Mas nós vamos ter o quê? Buscar o quê em Deus? Disciplina. Em terceiro lugar, é o estudo da palavra. Diga comigo: primeiro, a leitura. Segundo, a memorização dos versículos. Em terceiro, o estudo. Quem quer ser pregador? Às vezes você olha para mim, olha para o pastor e fala assim: eu quero, ou para algum obreiro, e fala: eu queria pregar a palavra como o pastor prega, como fulano prega. Aqui está o segredo. Estudo. Outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. Ler é mais rápido que estudar. Mas estudar ajuda você a pensar e a lembrar. De repente você quer saber sobre o tema Santa Ceia do Senhor. Hoje as Bíblias têm recursos, irmãos. Tem no rodapé as referências. Tem Bíblias de estudo embaixo que explicam as passagens bíblicas, o significado que estão em cima. Hoje tem Bíblia do adolescente, Bíblia da adolescente. Só falta Bíblia do solteiro, Bíblia do casado, Bíblia do obreiro. Tem Bíblia para todo mundo. Só não tem crente que quer ler a Bíblia. A maioria. Não é a falta de Bíblia, é falta de disciplina. Então aqui, ó, estudar é mais um processo mais lento do que ler, porque você ajuda a pensar, mas estudar ajuda a pensar e lembrar. Você vai sentar, você vai pegar uma Bíblia, você vai pegar a concordância se você tiver. Vamos estudar sobre a Santa Ceia. Hoje os celulares tem concordância bíblica, só baixar o aplicativo das Bíblias. Eu tenho um aplicativo na minha Bíblia que eu digito a palavra colheita e aparece a palavra colheita, os versículos da Bíblia todinhos que tem a palavra colheita. Está em Votuporanga, São Paulo, acompanhando o programa Voz da Libertação. A Isilda está em Franca. Santa Ceia. Eu digito a palavra ceia e lá aparece ali na pesquisa toda a palavra ceia que tem na minha Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Não tem desculpa para nós não estudarmos a palavra de Deus hoje.
O quarto motivo. Primeiro, diga comigo, leitura. Memorização dos versículos. Terceiro, estudo. Quem tem desejo no coração aqui de ser pregador da palavra de Deus? Levante a mão. Irmão Maicon, toma posse. Toma posse, Moisés. Toma posse. Porque Deus está falando com vocês. O que precisa ser falado para vocês se tornarem pregadores da palavra. Não só falada, mas cheios do Espírito Santo de Deus, viu? Todos que querem. É esse o caminho. É esse o caminho, não tem outro. E o quarto, o momento de meditação. O último passo que lhe ajudará a crescer espiritualmente é ter um momento de meditação na palavra de Deus. Onde está escrito lá em Salmo, do 1 ao 3, sobre a árvore plantada junto à corrente de águas. É preciso que você se dedique. Diga comigo, é preciso que você se dedique à meditação diariamente. É claro que para isso você vai escolher um horário. Ninguém consegue meditar com a esposa ou o esposo na cabeça pedindo as coisas e os filhos, mãe, pai. Não. Você vai separar um momento entre você e Deus. E você pode praticar os outros, que é o estudo, que é ler. E você vai meditar, o Espírito Santo vai... Olha, Deus vai começar a revelar coisas para você dentro daquela palavra que você está lendo. Exatamente. Então vamos lá. Às 9 horas... Você vai falar com você ali, sabe? O que Ele quer de você. Você vai chegar no pastor e vai falar, pastor, Deus falou comigo uma palavra no meu coração, eu posso ler para a igreja? É o Espírito Santo falando com você. Aleluia. É preciso que você se dedique à meditação diariamente. Diga comigo, diariamente. Selecione um momento específico. O pastor, nosso pastor, ele tem o horário dele de oração, todos os dias é 10 horas da noite em diante. Ele entra aqui na igreja, ele fecha essa porta. Não adianta eu gritar lá de cima. Não adianta Moisés gritar lá de cima. Chegou alguém aí, não é urgente, ele não atende porque é um momento dele com Deus. E é assim que nós temos que ser, disciplinados. Nada nos afastar disso. Escolha um lugar especial a sós com Deus. Aí de repente você fala assim, na minha casa, eu queria tanto um momento com Deus, mas aqui na minha casa não dá. Venha na igreja. Mas não é hora do culto. E quem diz que tem horário para vir na igreja orar? Em casa. Nós tivemos 2 filhos em outra época. O Tiago e a Thaisa vivia dormindo. Hoje é mais difícil. Mas eu estou querendo dizer o quê, pastor? Que a igreja também é um lugar da pessoa vir fora de horário e querer... Pastor, o senhor me empresta a chave, eu quero passar um pouquinho de tempo na igreja. Fazíamos isso na nossa mocidade. E era tão gostoso. É bom que tenha um plano de estudo que se constitua de pessoas, de passos, aliás, bem simples. Ou seja, comece a ler a partir de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, tem Romanos antes, depois Gálatas, depois vai indo. Filipenses, Tessalonicenses 1 e 2, vai indo. E vai estudando devagar. Agora aqui, eu quero que você abra sua Bíblia lá na página do índice de novo, dos livros, lá no índice. Antigo Testamento. Vamos ler todos juntos os 39 livros do Antigo Testamento? É nessa ordem que está na Bíblia. E lá tem as páginas também onde está o começo do livro. Já acharam? Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3, já. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías,
Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Você vai fazer isso todo dia. Sabe por quê? Porque com o tempo você vai abrir em cima onde você está procurando. Foi assim que eu aprendi, foi assim que o pastor aprendeu, foi assim que a nossa geração aprendeu. Agora, vamos para o Novo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento, irmãos? 27 livros. 39 é o Antigo. 27 é o Novo. Primeiro livro do Novo Testamento, todo mundo junto. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Diariamente, estude um pouco a Bíblia. A quantidade do texto, o tempo gasto com a leitura e quantas vezes vai lê-la toda, depende exclusivamente de você. E complementando e terminando, o ideal é que você leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Diga comigo, o ideal é que eu leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Se ainda não fez, comece pelo Novo Testamento. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Para você que está vendo esse vídeo e quer conhecer mais da palavra de Deus, está aí. É através dela que nós chegamos ao conhecimento da salvação. Aleluia. Pode ser no copinho. Coloque a mão no seu coração. Hoje nós aprendemos quão importante é a Bíblia para o cristão.